a igreja na Galácia. O apóstolo Paulo, ele tinha algo que, se você observar nas epístolas paulinas, você vai perceber que Paulo tinha um zelo muito grande pela doutrina. Você está comigo? Paulo tinha um zelo muito grande pela visão. Paulo tinha um zelo tão grande em relação aos preceitos e aos ensinamentos de Cristo, do Evangelho, de Deus, do Todo-Poderoso. Só para você ter uma ideia, mas Paulo, ele não conviveu dentro do contexto apostólico quando Cristo estava aqui. Pelo contrário, a Bíblia mostra lá em Atos, depois da morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão, quando a igreja foi estabelecida na terra, nós observamos a história de um homem chamado Saulo de Tarso. Nós percebemos uma característica em Saulo, que era alguém que tinha um zelo. Amados, Saulo, ele começou a perseguir a igreja. Só para você ter uma ideia, ele começou a perseguir os cristãos. Se você for observar na Bíblia, lá em Atos, capítulo número 7, você vai ver isso. Na verdade, Atos 7, quando Estevão é apedrejado, a Bíblia diz que Saulo consentia na sua morte. Nós vamos observar vários momentos Saulo de Tarso, ele com essa atitude de que, de naquilo que ele acreditava, ele era extremamente zeloso. Então, se ele estava vivenciando um contexto na sua vida e uma crença, e aí Saulo partiu para cima mesmo para perseguir os cristãos. Mas se você começa a ver a partir de Atos capítulo 9, você vai ver algo interessante acontecendo. Esse Saulo que era perseguidor, esse Saulo que era alguém que era extremamente zeloso pelos preceitos da lei, agora tendo um encontro com Jesus. Era aí, pode ser um aleluia mais forte. Esse Saulo que era perseguidor, esse Saulo que era alguém zeloso, mas estava fazendo algo com zelo, mas fora daquilo que Deus queria, ele tem um encontro com Jesus. E é quando vem aquela velha e conhecida frase, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade não é uma velha frase, é um texto bíblico. Porque quando Saulo naquele momento, eles têm esse encontro com Jesus, ele começou a perceber algo, amados, e a vida dele foi completamente mudada a partir do momento que ele teve esse encontro com Cristo, quando ele teve esse momento com Deus. Em outras passagens agora, não mais Saulo, mais adiante ele vai ter o seu nome mudado, dentro do contexto da igreja. Ele agora vai ser, depois das revelações, depois de passar tempos de estudo também, de busca ao Senhor, ele agora vai ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, para você ter uma ideia, escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Agora um homem que era outrora no mundo, ele tinha uma força e era zeloso naquilo que ele estava lá, agora ele teve um encontro com Cristo, agora ele teve sua vida mudada. E agora a Bíblia mesmo diz que ele não aprendeu de homem nenhum, ele aprendeu direto do Senhor, com revelações poderosas do próprio Cristo para ele. E ele começou a pregar o Evangelho, começou a vivenciar essa palavra, começou a escrever, a fundar obras, a estabelecer, viver o seu ministério apostólico. E agora, aquele que era Saulo, agora era Paulo, zeloso sim, não mais por preceitos de homens, zeloso sim, não mais por ideias humanas, ou de um judaísmo
onde agora ele já não estava vivendo mais a lei, mas entendeu o que era graça. Diga para o seu irmão: Paulo entendeu o que era graça. Paulo entendeu a obra redentora de Cristo. Diga isso, diga para o seu irmão, diga: Paulo entendeu a obra redentora de Cristo. Paulo percebeu que não era pelas obras que o homem ia ser salvo, mas sim pela fé, pela graça de Deus. E nós vimos um homem que outrora era zeloso no judaísmo, agora um homem extremamente zeloso, agora sim, no lugar certo, fazendo a coisa certa, alinhado aos preceitos de Deus. Queridos, depois que eu me converti, depois que você se converteu, você, eu, nós precisamos ser mais ousados ainda. Se você tinha um zelo e uma força no mundo, amado, você precisa ser mais zeloso agora na presença. Ser mais zeloso em Cristo. Fecha parênteses. Paulo, voltando a ele, Paulo ele chega, ele tem uma vivência. Se você observar as cartas de Paulo, você vai perceber algo, amados. Tem um tema que normalmente volta, é um tema recorrente mesmo, dentro das suas cartas, que se chama doutrina. Permanecer firme no que aprendeu, permanecer firme no que foi instruído. Sabe que fidelidade é você permanecer firme naquilo que você foi instruído em Deus? Você continuar fazendo o que Deus chamou você para fazer. Você está comigo? Zeloso, firme na doutrina. Paulo ele não abria porque alguém chegava com mais conhecimento dentro de um aspecto humano. Ele não abria mão dos seus conceitos, ele não abria mão dessa palavra, irmãos, por causa de uma conversa bonita ou de uma história bonita. Não. Paulo ele permanecia firme, e ele incentivava os irmãos a permanecerem firmes na visão. Amém? Em Gálatas capítulo 1, você deve estar com sua Bíblia aberta lá em Gálatas 1. Nós temos o apóstolo Paulo tratando seriamente sobre alguns assuntos já de cara para os irmãos da igreja na Galácia. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui nós já vimos Paulo já tendo a convicção do seu chamamento. Aqui nós observamos também duas pessoas da Trindade aqui, né? Você percebe aqui? Por Jesus Cristo e por Deus Pai. Verso 2: e todos os irmãos que estão comigo a todas as igrejas da Galácia, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Admira-me, agora verso 6, que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Você está percebendo Paulo já entrando, tratando de um assunto, trazendo um alerta para a igreja da Galácia? Você está comigo? Já na abertura da carta, Paulo está dizendo: olha, prestem atenção. Por quê? Porque alguns estão querendo mexer com a estrutura da visão. Você está aqui? Alguns estão querendo trazer outro evangelho, não o de Cristo. E amados, eu vou dizer para você hoje, quando veio essa direção no meu coração, para nesse mês de março,
estamos estudando Gálatas. Eu vou dizer para você, existem instruções aqui poderosas, que é para essa igreja hoje. Não entenda apenas como Paulo falando aos irmãos da Galácia. Entenda como o próprio Espírito de Deus trazendo um alerta para a sua igreja hoje, nesse tempo. Não podemos, nem devemos abrir mão daquilo que temos aprendido do Senhor. Amém? A Bíblia diz que alguns estão se intrometendo, entrando para quê? Para tentar fazer o quê? Trazer outro evangelho. Mas verso 8 diz assim: mas, eu gosto desse texto, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho que vá além do que já vos anunciamos, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Amados, o evangelho que nós temos recebido, a palavra que nós temos recebido, devemos estar firmados nela. E ainda que, e olha o que ele diz, olha a força de Paulo, e olha o que ele diz: ainda que sejamos nós. Você está comigo? Dizendo, ou até mesmo que um anjo apareça para vocês trazendo outro evangelho, seja anátema, não receba, não abra o seu coração para isso. Ainda que, se alguém nesse altar disser: olha, Deus mata, Deus fere, Deus leva para o leito, Deus dá enfermidade, irmão, não receba. Você está me entendendo? Ainda que um anjo apareça para você e diga: não, olhe, isso que você está aprendendo. Um dia, amados, eu estava num determinado lugar, e você nunca me viu falando, e nem vai me ver falando mal dos pastores, ou do pastor que foi meu pastor na época. Sabe por quê? Porque eu amo a vida dele, honro a vida dele. Mas em matéria de doutrina nós podemos tratar, você está me entendendo? E um dia ele chegou e disse: olha, a partir de hoje tudo nessa igreja está mudado. A partir de hoje, esse negócio de livre-arbítrio não existe. Eu disse: opa, não aprendi isso não. E foi ele mesmo que me ensinou. Está comigo? A partir de hoje, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu disse: espera aí, que história é essa? A partir de hoje, olha que coisa séria, irmãos. Você está me entendendo? A partir de hoje, existem demônios encarnados e anjos encarnados. E todo mundo que está na terra ou é demônio encarnado ou é anjo encarnado. Então, se é demônio encarnado, nunca pode ser salvo. Se for anjo encarnado, pode estar no mundão, fazendo a maior besteira do mundo, pegando as mulheres todinhas, traindo, adulterando, e vai para o céu. Olha aí que coisa estranha, meu irmão. Você está me entendendo? E eu disse: espera aí. E ainda ele disse: eu aprendi essa revelação de um anjo. Aí eu disse: meu Deus do céu. Um anjo que me trouxe uma revelação. Eu disse: ih, rapaz, eu já me lembrei logo desse texto. Por isso que eu disse que eu amo muito esse texto. Ainda, verso 8: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Não aceite, não receba, não se abra, não seja bestalhado, irmão. Você está comigo? Diga para o seu irmão: não seja bestalhado não, rapaz. Ficar entrando em conversa bonita de gente e se levando para fora da palavra, irmão. Que história é essa? E eu conversei,
compartilhei, mas percebi que já não dava para estar mais. Por quê? Porque se eu permanecesse ali, eu estaria começando a me prejudicar, porque eu ia entrar em rebelião. E esse espírito não está em mim não, meu filho. E sair na paz. Você está entendendo? Sair na paz. Você nunca me viu nesses 11 anos de ministério pastoral. Já vai fazer 12. Acho que é a primeira vez que eu estou tocando nesse assunto, que eu estou tratando sobre doutrina. Para dizer para você, sabe o que? O que você tem aprendido, o que você tem ouvido, viva isso, se agarre com isso, não abra mão disso. Olha o que Paulo diz. Vai lá comigo em Timóteo, 2 Timóteo. E aí eu vou dizer para você, meu irmão, livre-arbítrio existe sim. 1 amém, 2 améns. Salvação pode se perder? Sim. 3 améns. Se não, lá em Apocalipse eu já ministrei isso. Lá em Apocalipse não diria: se você permanecer firme, for vitorioso, de modo algum eu apagarei seu nome do livro da vida. Se diz que de modo algum eu apagarei seu nome do livro da vida, por você permanecer vitorioso, é que se você abrir mão dos princípios e dos preceitos de Deus, seu nome pode ser apagado, meu filho. Sabe como é que eu gosto de dizer como é que é a salvação? Sabe como é que é salvação, amado? Escuta isso. Imagine um ônibus. Você, quando pega um ônibus, você sabe o endereço dele. Você olha, você sabe o itinerário dele. Não é assim? Por exemplo, Rio Doce, CTU. Você sabe que vai sair de Rio Doce e vai para a cidade universitária. Bendito Rio Doce, CTU. Principalmente para os universitários, né? Aleluia. Você sabe que vai chegar lá. Não é assim? Amado, existe o ônibus da salvação. Estou fazendo uma analogia para você. E lá na frente do ônibus está lá: céu, é o destino. Quando você diz sim para Jesus: Jesus, eu quero. O que é que acontece? E você, opa, glória a Deus, aleluia. Precisa pagar alguma coisa? Não, a passagem já foi paga. A passagem já foi paga. Ah, então estou aqui no ônibus. Oh, glória a Deus, aleluia. Né? Os irmãos cantando, louvando na obra, fazendo a obra, evangelizando. Você está dentro do ônibus que está levando para onde? Céu. Jesus disse: aquele que entra na porta. Jesus é a porta. Jesus só me falou da porta estreita que leva para onde? Para o céu. Sabe o que é para mostrar que a salvação é individual, irmão? É o seu lugarzinho que você consegue passar nela. E que também não é uma coisinha também tão fácil assim de você, né? E de todo jeito não, tem que estar aprumado. Diga para você, irmão, tem que estar aprumado. Aleluia. Se você descer no meio do caminho do ônibus, no natural, vou para cidade universitária. Se eu descer no meio do caminho, o que vai acontecer? Você vai chegar? Não. Por isso nós devemos, a Bíblia diz: permanecei em mim. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Você só vai ter e vai desfrutar dos benefícios se você permanecer em Cristo. Esse ônibus é, entre aspas, o ônibus aí, é Jesus, irmão. Aleluia. Salvação. Ah, não, mas eu ouvi até na época:
Não precisa de ceia mais. Eu disse, meu Deus, não foi isso que eu aprendi, não é isso que eu vejo na palavra. E eu, como eu disse, agi dentro do padrão, do parâmetro do Espírito, da direção do Espírito de Deus. Por quê? Porque, amados, o que eu aprendi, eu não abro mão. 2 Timóteo, abriram? 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 10. Diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo aqui estava falando a Timóteo, seu tutoriado, seu filho na fé. Ele diz, olha, você, meu filho Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo tinha vida, irmão. Paulo estava dizendo, olha, você está perto de mim, você vê na minha vida fé, perseverança, integridade, intenção correta. Aí ele diz, perseguições e aflições as quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia! Sabe quem que vai livrar você da perseguição, meu filho? O Senhor. Fica tranquilo. Verso 12. Em verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão o que, irmão? Perseguição ou perseguições. Padecerão perseguições. Verso 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Fica tranquilo. Quem está enrolando, enganando, fica tranquilo, irmão. A Bíblia mesmo diz, eles vão de mal a pior. Mas ele diz, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha o que aqui Deus está falando para a igreja Verbo da Vida de Campo Grande. Você, igreja, permanece naquilo que você aprendeu. Diga para o seu irmão, permaneça naquilo que você aprendeu, meu irmão. Que você está aprendendo acerca da palavra de Deus. Permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabe, amados, que tem muita gente que não quer saber de que fonte está bebendo. Você está comigo? Nós precisamos ter consciência, amado, e saber de que fonte nós estamos bebendo. Não é tudo que você escuta na rádio, na televisão, e nem é todo mundo que está dizendo assim, eu sou um homem de Deus. É porque é homem de Deus, não. 3 améns. Ah, porque tá na rádio, ou porque está na televisão, ou porque está fazendo isso, aquilo outro. Paulo estava dizendo assim, ei Timóteo, você sabe de quem você está aprendendo. Você sabe a vida que eu tenho. Você está entendendo? Permaneça naquilo que você aprendeu, e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, e pela fé que há em Cristo Jesus. E aí ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, verso 1 diz, conjuro-te perante Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra.
Prega a palavra. E essa é a instrução que eu tenho, irmão, para a minha vida. Aleluia, pregar a palavra. A tempo e fora de tempo. Admoesta com toda longanimidade. Repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá o tempo, escuta isso, igreja, verso 3, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias, o quê? Cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amado, tem muita gente nesse tempo que estamos vivendo, que elas estão querendo ouvir o que elas querem. Sabe que você não deve ser assim? Você deve ouvir, amado, o que você precisa. E nem sempre o que você precisa é o que você quer. Sabe que seu filho também deve ouvir o que precisa e não o que ele quer? Tem muitos pais fazendo seus filhos, amados, sofrerem na sua construção familiar. Por que sofrerem? Porque vai criando de todo jeito, não sabe dizer um não para o filho, não sabe delimitar. E aí o que acontece? Vai de todo jeito. E aí chega na adolescência, tá de todo jeito. E aí vai crescendo, vai de todo jeito. Irmão, não é a vontade de Deus para sua família isso, nem para sua vida isso. E tem crente já grande, adulto, aleluia, que teve essa criação. E quando muitas vezes chega num lugar como esse, que é um lugar, amado, de tratamento. Diga para o seu irmão, igreja é um lugar de tratamento para aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem gente, irmãos, às vezes, meu Deus, às vezes na época de menino mesmo, tinha aquele coleguinha que a bicicleta dele tinha 2 rastros. E às vezes ele nem sabia, estava andando com a bicha troncha, meu irmão. Quem já teve uma bicicleta com 2 rastros aí na sua mão? Olha aí, Jesus, pensa, Alexandre, pensa que tristeza. 2 rastros, o menino andando. Aí o que acontecia? Normalmente ele ficava tão em cima da bicicleta dele que ele não percebia. Alguém de fora via e dizia: ei, tua bicicleta está com 2 rastros, viu? Aí o outro, tá nada. Tá nada, tá. Aí qual é a prova que faz? Anda o outro e ele fica, para ele ver, né? E eita, realmente está com 2 rastros. Irmão, muitas vezes, e amados, a Bíblia diz que os dons do ministério, eles foram chamados para aperfeiçoar o corpo de Cristo, os santos do Senhor, os filhos de Deus. O apóstolo, o pastor, o profeta, o evangelista, o mestre, amado, não está só para enfeitar não, meu filho, né? E pelo contrário, tem então que não dá para enfeitar muito não. É porque a beleza assim às vezes falta, né? Natural. Mas, amados, são presentes de Deus para a igreja. Para quê? Para dizer muitas vezes para você: ei, vem cá, tu tá com 2 rastros, meu filho, espiritualmente falando. Tu não tá bem não, cara, te ajeita nisso aqui, rapaz. Não é para mandar na sua vida não. Eu não tô aqui para mandar na sua vida não, dizer que você tem que comer, que tem que deixar de comer, que tem que fazer, que tem que deixar de fazer. Não. Eu tô aqui para te instruir. E às vezes eu passo e eu percebo algo e digo: irmão, te liga nisso. Eu dou a deixa. Amado, atenta para os conselhos do Senhor para a sua vida. Eles vão te acrescentar anos de vida e de paz. Eles vão livrar o teu casamento de problemas sérios. Eles vão livrar a tua vida de pecar, de tropeçar, irmão. Aperfeiçoamento. Então você não pode, amado, ficar: ah não, mas eu quero ouvir o que eu quiser e pronto, agora. Não, irmão. Nesses dias tem vindo muito forte no meu coração sobre igreja local. Diga para o seu irmão: igreja local.
Olha o que Paulo disse aqui, preste atenção. Verso 3, capítulo 4, 2 Timóteo. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias o quê? Cobiças. Sabe o que é isso? Irmão, nesse mundo, hoje mesmo, estou falando de hoje, tem de tudo para você ouvir. Ah não, hoje eu quero ouvir uma palavra assim, eu vou para ali. Ah, hoje eu quero ouvir uma palavra assim, eu vou para ali. Ah, hoje eu quero ouvir uma coisa assim, eu vou para ali. Você está ouvindo? Aí a Bíblia está dizendo: não estão suportando a sã doutrina. Esteja firme na visão, amados. O que tem de movimento hoje no meio evangélico, escuta isso que eu estou dizendo. O que tem de movimento hoje no meio evangélico. E se você for parar para ficar, ai meu Deus, agora, um dia desse eu aconselhei uma irmã. E é muito sério isso, igreja, quem está aqui? E ela disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu disse: o que está havendo, irmã? Ela disse: eu estou percebendo que eu estou começando a alterar a minha linha mental. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo, irmão? Alterar, deixa eu explicar mais. Ela estava percebendo, amado, que estava começando a ficar meio aluada. E ainda bem que ela teve essa sensibilidade para perceber, irmão. Você está comigo? Ela disse quantos anos fazia, eu não lembro exatamente. Pastor, faz muitos anos que eu não tenho lugar que eu diga, eu congrego ali. Toda semana eu estou em um lugar diferente. Eu estava num movimento diferente, eu ia para ali, eu ia fazendo aquilo ali e tal, mas eu percebi que eu estou começando a ficar. Está entendendo, irmão? O que ela estava sentindo? Dando tilt mental. É muito sério isso, irmãos. Eu disse: tenha cuidado, meu irmão. Não abra mão, não. Não venda a sua alma, nem a sua vida, nem nada em detrimento da palavra, não, irmão. A palavra é maior do que todas as coisas. Amém? Queria deixar essa palavra para você. Fique firme na visão. Apóstolo Paulo tinha força lá antes de Cristo, mas depois de Cristo ele ficou forte para Cristo, mais forte ainda para o Senhor. Seja assim você também. Sejamos cada um. Amém? Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai bendito, a tua palavra foi ministrada ao coração do teu povo. Senhor, a palavra de vida, a palavra, Senhor Deus, de firmeza doutrinária. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos na salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nós cremos, Pai, do arrependimento das obras mortas. Nós cremos, Senhor, que o teu sangue foi vertido na cruz para pagar um alto preço, para nos trazer, Senhor Deus, o perdão, a regeneração, a salvação, que o terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Não abrimos mão disso. Nós cremos, Pai, que verdadeiramente o Senhor voltará, virá buscar a sua igreja. Nós cremos, Senhor, no juízo eterno. Aqueles que não se renderam ao Senhor, não se entregaram a Cristo durante a sua vida, desfrutarão de sofrimento eterno. Mas aqueles que têm a Cristo como Senhor da sua vida, desfrutarão da vida eterna. Pai, nós cremos na tua palavra, não abrimos mão dela. E só ao Senhor nós adoramos, só ao Senhor nós nos prostramos. Senhor, as riquezas não nos têm, elas são boas servas, mas elas são péssimas senhoras. Nós não nos rendemos a elas, nós nos rendemos a Ti, Senhor, que nos dá força para adquirir riquezas e elas serem servas
Nós cremos na cura divina. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos na justificação pela fé, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos ficar firmes nessa visão, nessa palavra, nessa doutrina. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Você entendeu a palavra hoje, irmão? Glória a Deus. Quer saber, tem alguém hoje à noite que quer entregar sua vida a Cristo? Quer dizer sim para Jesus? Você quer levantar sua mão e entregar sua vida a Jesus? Faz isso. Levanta a tua mão onde você estiver. Você já vai desfrutar, amado, dessa maravilha de o que é entrar no ônibus da salvação. Aleluia. Entrar nesse ônibus da salvação. Quem é? É Jesus, amado. Jesus é a vida. Amém? Tem alguém que quer se entregar para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Eita, Jesus, elegância, meu filho. Você quer fazer efeitos especiais, né? Nesse caso está sendo defeitos especiais, né? Aleluia. Tem alguém que está enfermo e quer oração para cura? Todos curados? Hã? Então venha. Ah, não pode vir não? Então um crente que é a vozinha de Manu? Glória a Deus. Então, quem está perto, um crente fiel aí, que está perto dela, ele também está precisando? Quem é que eu não estou conseguindo ver daqui? Pronto. Quem está, levanta a mão. Os crentes que estão perto deles, toca na vida deles aí. Vamos orar por eles. Estenda a mão para eles. Senhor Deus e Pai bendito, Deus santo e poderoso, nós cremos no poder de cura em operação. Nós declaramos agora, Pai, todo espírito de enfermidade batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro o poder de cura e restauração entrando em operação sobre essas vidas. Agora, sarados, fortalecidos na presença do Senhor e restaurados, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está feito. Amém? Glória, glória, glória.